Olá, boa tarde. Você acompanha agora alguns destaques desta quinta-feira. Mais de 400 milhões de reais ainda estão disponíveis para serem sacados por trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/PASEP. Quem perdeu o prazo do calendário oficial tem até o dia 29 de dezembro para resgatar o valor. Calendário de pagamento, que varia de acordo com a data de nascimento do beneficiário, foi de 8 de fevereiro a 31 de março. Mas quem perdeu esse prazo tem ainda até o dia 29 de dezembro deste ano para resgatar o valor. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, até 30 de maio, pouco mais de 428 milhões de reais ainda estavam disponíveis para serem sacados. Cerca de 471 mil beneficiários ainda não tinham resgatado o abono do ano base 2020. Desse total, 153 mil são referentes ao PIS, disponíveis para saque na Caixa Econômica Federal, e outros 318 mil benefícios são do PASEP, que estão disponíveis para saque no Banco do Brasil. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais. O INSS está marcando perícias para trabalhadores doentes apenas para 2023. Trabalhadores doentes que precisam passar pela perícia do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para conseguir o benefício por incapacidade, podem ter de aguardar até 2023 por atendimento. Esse é o prazo que muitos segurados encontram ao fazer o agendamento no Meu INSS ou no telefone 135. No Twitter, há relatos de casos agendados apenas para janeiro, fevereiro ou março do ano que vem. Em um dos relatos, a segurada diz que acompanhou o filho na perícia e, após espera de 2 horas, não conseguiu atendimento. O exame foi remarcado para janeiro de 2023. A fila, que chegou a 1 milhão de perícias represadas em maio, é reflexo de uma série de fatores, como a greve dos peritos médicos, que durou 52 dias, o fechamento das agências na pandemia de Covid-19 e a falta de servidores. Para especialistas, a espera acima de 45 dias descumpre a legislação e o acordo firmado com o Supremo Tribunal Federal em junho de 2021, válido até o ano que vem. Em nota, o Ministério do Trabalho e Previdência afirmou que tem realizado diversas ações para diminuir a espera dos segurados. A principal, a antecipação das perícias sempre que for possível. E o Brasil foi responsável pela metade de todo o produto interno bruto da América do Sul em 2021. Os dados são do Banco Mundial e refletem liderança de décadas do país na região. No ano passado, o Brasil manteve a liderança na América do Sul e foi responsável por 50% da atividade econômica da região. Segundo dados do Banco Mundial, o país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado. A Argentina, que aparece em seguida no ranking, foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021. O Brasil já teve níveis maiores de participação em relação aos países vizinhos. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%. E em 2020, foi de 51,8%. Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor as potencialidades do país. Mas não significa que a economia não passe por problemas e não demande reformas para melhorar o seu desempenho. Os 3 anos de governo de Boris Johnson se encerraram hoje com escândalos e polêmicas. Vamos conferir alguns dos fatos que marcaram o mandato do premier. Carismático e controverso, o premier ficou conhecido pelo talento para escapar das crises políticas, mas encurralado, não encontrou truques e se viu obrigado a pedir a renúncia.
Cercado de escândalos, nos últimos meses não parou de perder o apoio entre os conservadores. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados mais próximos fizeram apelos para que ele deixasse o poder. Ex-jornalista, Johnson chegou ao cargo em 2019 graças à promessa de concretizar um Brexit que parecia impossível depois de 2 anos de impasse. Contra todas as previsões, conseguiu na época o melhor resultado do Partido Conservador em décadas. Com a grande maioria no parlamento, realizou o sonho de ser primeiro-ministro. Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em 1964 em Nova York, nos Estados Unidos, em uma família de políticos, jornalistas e celebridades midiáticas. Um dos bisavôs era turco e foi ministro do Império Otomano. O pai foi eurodeputado em Bruxelas. Em 1987, Johnson começou uma carreira de jornalista no The Times, onde foi demitido 1 ano depois por inventar declarações. Depois, trabalhou como correspondente do Telegraph em Bruxelas. Ex-prefeito de Londres, adquiriu status de estrela com os Jogos Olímpicos de 2021. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Theresa May em 2016 e é acusado de ter cometido graves erros diplomáticos. Depois de alcançar o Brexit, teve que enfrentar a pandemia e foi criticado por uma gestão errática, mas conseguiu reverter a situação com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Com o acúmulo de escândalos, principalmente os relacionados a festas ilegais durante confinamentos na sede do governo, perdeu o apoio da maioria no Partido Conservador, sendo acusado de falta de integridade. Desde a invasão, a Rússia tomou controle de 22% das terras agrícolas ucranianas, que são responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. Os dados foram divulgados pela NASA. As informações analisadas por cientistas da Agência Espacial mostram que a ocupação do leste e sul da Ucrânia dá à Rússia o controle das terras responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. Os principais alimentos da época são trigo, cevada e centeio. Na safra de verão, a área produz 18% do cultivo, especialmente milho e girassol. A interrupção da colheita e plantio, a falta da mão de obra e os bombardeios nos campos podem ter um forte impacto no suprimento mundial de alimentos. Antes da guerra, a Ucrânia fornecia 46% do óleo de girassol comercializado no mundo, 9% do trigo, 17% da cevada e 12% do milho. A invasão russa bloqueou as exportações de alimentos de Odessa, o principal porto do Mar Negro, e destruiu a infraestrutura de armazenamento e transporte em algumas áreas. Para encerrar essa edição, um fato curioso. Você sabia que existem notas de real que valem muito mais do que o número impresso nelas? Algumas cédulas bem específicas podem ser vendidas por R$ 4.500. De acordo com colecionadores e especialistas nesta arte, chamada numismática, os motivos que fazem o preço de uma nota ser maior do que ela apresenta são a raridade, a conservação e possíveis erros de impressão. Para saber o valor da cédula, é preciso observar primeiramente a sua tiragem. Uma nota comum chega a ter de 30 milhões a 100 milhões de exemplares. Então, um modelo com uma tiragem baixa vai automaticamente ter um valor elevado na coleção, porque vai ser mais difícil de encontrar, como por exemplo, a cédula de R$ 5,00, em que a série começa com CJ, com a assinatura do ministro Henrique Meirelles e do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que teve em torno de 400 mil unidades impressas. Seu custo foi de cerca de R$ 300. Já uma nota de 20 pode ser vendida por até R$ 400. A tiragem, que começa com as letras CD e tem assinaturas de Alexandre Tombini e do ex-ministro Joaquim Levy, foi de apenas 240 mil cédulas. Quanto à qualidade e conservação, se a nota está do jeito que saiu do banco, chamada de flor de estampa, vai receber o valor máximo. E as cédulas e moedas com erro de impressão se tornam ainda mais valiosas. Por exemplo, a nota de R$ 100, que vale até R$ 4.500, foi impressa sem a frase "Deus seja louvado", na época assinada pelo então ministro Rubens Recupero e pelo presidente do Banco Central, Pedro Malan.
Já a moeda de R$1, comprada por até R$8.000, é uma moeda bifacial, ou seja, tem a mesma estampa dos dois lados, como a da edição comemorativa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.